que está entrando aqui. Oi! Sejam bem-vindos à nossa primeira live de aquecimento da Semana do Empreendedorismo na Enfermagem. Na semana que vem, nos dias 27, 28 e 29 de setembro, teremos nossa Masterclass, que vai acontecer no grupo fechado, aqui no YouTube, somente para os inscritos. Então, se você não se inscreveu ainda, o link está aqui na minha bio, no meu perfil, tá? Só clicar, você vai cair direto na página de inscrição da Masterclass. Bom, vou te mostrar lá os passos para ingressar no empreendedorismo com objetividade e clareza. Vou tirar as principais dúvidas de vocês enviadas para mim nos comentários, nas caixinhas, né? Sobre quem deseja empreender, sobre as dúvidas que eu recebi lá. Vou ensinar como fazer para aproveitar o seu próprio conhecimento e a sua própria experiência profissional, sem sair da sua área de atuação e usar o seu conhecimento para empreender na enfermagem. O evento é 100% online e 100% gratuito, com direito à apostila, já estão prontas, e ao certificado. No final da terceira aula, você vai me mandar um direct, eu vou ver que você acessou as aulas e eu vou mandar um certificado para vocês, tá bom? As lives de aquecimento servem para ajudar as pessoas que estão com essa vontade de empreender, mas estão totalmente perdidas e estão totalmente do zero. E o objetivo é chegar na Masterclass, no nosso mini curso, entendendo um pouquinho mais sobre esse universo. E o tema da nossa live hoje, é óbvio, que eu tinha que trazer aqui para vocês, porque eu tive a coragem de realizar e como eu realizei a minha transição de carreira. A história é um pouco longa, mas eu tentei resumir aqui para vocês, para não ficar uma live muito extensa, e eu vou trazer aqui para vocês como eu tive coragem de realizar essa transição de carreira, uma vez que eu já estava com a minha carreira pré-estabelecida no mundo corporativo e no sistema tradicional de trabalho, né? Eu, desde pequena, né, eu sempre tive esse perfil proativo de cuidar das pessoas, me importar de verdade com o bem-estar de todos que estavam ao meu redor. E eu sempre fui muito de me doar ao próximo. E aí, por influência da minha mãe, que trabalhava já há muitos anos na parte administrativa de um grande hospital de São Paulo, foi ela que me incentivou a fazer a enfermagem. E na época, eu lembro que eu fiquei meio assim, justamente porque eu sabia que era uma profissão de muita vocação e se eu ia ser boa o suficiente para ela, né? Mas eu não tinha muito problema com essas questões mais sensíveis da questão da enfermagem em si, da assistência, da agulha, do sangue, dos procedimentos invasivos, enfim. Então, eu decidi, primeiro, antes de ingressar na faculdade, fazer o técnico de enfermagem para ver se realmente eu tinha vocação e se eu iria me acostumar com essa profissão. Na época que eu fiz o técnico, a gente não tinha muito contato com o paciente em si, na época. Eu acabava ficando muito mais naquela teoria. Depois de alguns anos, eu fiz a faculdade e lá aconteceu algo inesperado. Nos primeiros anos deu tudo certo, ficávamos muito mergulhados apenas na teoria. Aí chegou os últimos 3 semestres, que é o período de estágio. Bom, ali é a mão na massa, né? Aí ali o bicho pegou, né? Para mim, nos estágios da graduação, a gente passa quase que por todas as áreas, por todas mesmo, seja ela do idoso, clínica médica, emergência, pronto-socorro, psiquiatria, parte infantil, pediatria, ou seja, quase todas mesmo. E quase já me formando, eu estava prestes a abandonar o curso, porque eu comecei a sofrer muito nos estágios. Eu gosto da assistência, quem me conhece sabe, eu vou lá e faço. Mas eu não posso ter muito relacionamento com o doente, de fato. Assim, quando eu estava na emergência ou no pronto-socorro, eu atendia e eu fazia o que tinha que ser feito, e eu nunca mais ia ver a pessoa, não dava tempo de criar um vínculo que fosse o mínimo possível. Dependendo do estágio, como, por exemplo, a psiquiatria do idoso, clínica médica pediátrica, gente, misericórdia, dependendo da matéria, a gente fica quase que 2 semanas no mesmo lugar. Aí não tem jeito, eu acabava me envolvendo. Eu era muito nova, então eu não tinha muito aquela questão da resiliência e de separar as coisas.
era muito mais forte do que eu. Por mais que eu tentasse, não tinha jeito. Ia para casa pensando naquelas pessoas. E aí era horrível. Essa questão de fazer o que tem que ser feito, depois virar uma pessoa fria e mecânica, definitivamente aquilo não era para mim. Bom, naquela época, cheguei a me questionar se eu realmente estava fazendo a coisa certa. Pensei várias vezes em largar tudo e começar outra coisa. Mas isso, como tudo na vida, é falta de conhecimento. Quando a gente só está naquilo, a gente acha que não existe outras possibilidades. A sorte é que eu nunca fui uma pessoa de me acomodar. Mesmo muito nova, não me conformava que depois de anos, quase eu acabando a graduação, eu ia desistir. Né? Foi quando eu fui pesquisar sobre as várias possibilidades de áreas dentro da enfermagem que não tivesse muito contato com o paciente assistencial. Foi quando eu me deparei e conheci a enfermagem do trabalho. Eu decidi seguir a minha carreira nesta área. Logo que eu conheci todo esse, me formei, eu já fui logo fazendo a pós-graduação de enfermagem do trabalho. Na sequência, eu engatei já na pós de gestão de enfermagem. E aí, como eu já tinha um perfil de liderança, foi muito mais fácil para mim seguir a minha carreira nessa área. De lá para cá, não parei mais. Foi um curso atrás do outro. Quem é da área da saúde sabe do que eu estou falando. A maioria vai atrás de mais especializações ou cursos complementares e compatíveis à sua área. A gente não pode parar. A gente não tem esse direito de parar, senão a gente fica no meio do caminho sem entender porque as coisas vão acontecendo. Eu consegui, nessa trajetória, graças a Deus, trabalhar em grandes empresas. E em cada uma eu aprendia muito. Foram experiências para a vida que eu levo até hoje. Não sei se todos sabem, mas a enfermagem do trabalho hoje, ela não é só uma questão legal nas empresas. O SESMIT, que é o setor obrigatório para muitas empresas hoje, dependendo do seu tamanho ou da quantidade de colaboradores que ali trabalham, é um setor totalmente estratégico e que contribui muito para a sustentabilidade financeira da empresa. Então, foi quando eu decidi fazer um MBA em qualidade de vida para complementar com as ações que eu já havia desenvolvido no setor da medicina do trabalho. O setor de saúde ocupacional é um setor que realizava muitas ações de promoção da saúde e qualidade de vida, atrelado às exigências legais da enfermagem no trabalho. Só que o meu maior desafio ali era algo interno, comigo mesma. Eu queria realmente fazer a diferença. Eu realmente que impactasse o bem-estar dos colaboradores e ao mesmo tempo que conseguisse fazer a medição, né? Medir os indicadores, diminuindo o absenteísmo e a sinistralidade da empresa, evitando ao máximo que os colaboradores se afastassem e procurassem o pronto-socorro menos possível. Aí eu pensei, como é que eu vou fazer para medir e apresentar todos esses números? Eu era péssima em números, então eu tinha que me capacitar para isso. Meu grande desafio era fazer com que todas essas ações virassem números para que a empresa tivesse cada vez mais a realidade da saúde dos colaboradores, para que cada ação fosse o mais assertivo possível. Foi quando eu procurei me capacitar para desenvolver indicadores e fazer com que todo esse processo virasse números, para que eu tivesse o resultado e fosse um profissional diferenciado no mercado, né? Que esse era o meu objetivo. Tá ali na empresa, entregar o meu melhor e crescer automaticamente. Eu havia realizado alguns benchmarks, né, entre as empresas que a gente tinha muito essa prática, esse processo, para entender como as outras empresas do mesmo segmento que a minha tratavam esse assunto, e isso me ajudou muito no processo como um todo. Foi uma construção totalmente do zero. Consegui, com a ajuda da equipe, os primeiros resultados. E com esse cenário, chegamos a ganhar, inclusive, 2 anos consecutivos o prêmio da BQV, que é o Programa de Qualidade de Vida. Cheguei a apresentar esses números para a diretoria. Montamos um comitê de saúde para dividir a responsabilidade com as pessoas estratégicas da empresa para fazer, de fato, algo muito maior, envolver outras pessoas e não deixar isso apenas ao critério da medicina do trabalho. Mas, aos poucos, a coisa foi mudando.
Existem muitos fatores que um profissional pode se sentir desmotivado dentro de uma empresa. Mas, na minha opinião, o pior de todos eles é, com certeza, não ter uma comunicação direta e clara com a sua gestão. Né? Quando acontece alguma coisa interna e a gestão ela é clara e confia em você e verbaliza que alguma coisa está acontecendo, eu acho que, independentemente do programa, do trabalho que você esteja entregando, eu acho que é respeito com o profissional. E isso ali, naquele momento, para mim, não existiu. A gente ficava pisando em ovos sem entender o que estava acontecendo. Toda essa mudança que acontece nas empresas é comum, ainda mais falando numa multinacional, que na época era onde eu estava. Porém, infelizmente, ainda nos deparamos com lideranças despreparadas como verdadeiros gestores para fornecer a comunicação adequada para o seu time. E muito menos sabem lidar com esse tipo de perfil de colaborador que realmente quer entregar um trabalho de excelência que se destaca na sua área de atuação. A empresa estava mesmo passando por muitas mudanças, cada hora uma situação diferente. Como toda essa situação, tirei o pé do acelerador, né? Porque você vai se desmotivando, você não consegue entregar o trabalho e aí você vai desacelerando. Mas eu continuava a entregar o meu trabalho da melhor forma possível. Eu sempre fui uma pessoa muito destemida, né? Eu não posso falar que eu não tenho medo de nada. Eu tenho. A única diferença é que eu vou com medo mesmo. Eu faço. Mesmo com esse perfil, eu tinha os meus medos, como qualquer uma outra pessoa. A diferença é que eu lutava diariamente contra mim mesma, para não cair naquele papel de vítima. Que eu falo, quem me conhece hoje, eu falo que, para mim, eu detesto, é o pior de todos, que é a gente se sentir no papel de vítima. Ou você faz alguma coisa para mudar a sua realidade, ou você não reclama, né? Aí começou o meu drama. Após a construção de todo este projeto, não posso falar que sozinha, porque sozinha a gente não faz nada, né? Existiam pessoas que trabalhavam comigo e me ajudou a construir esse projeto. Não havia mais aquela receptividade do outro lado, que a gente sempre espera, né? Mesmo sabendo que o projeto era muito promissor para a saúde financeira da empresa. Dali por diante, foi só ladeira abaixo. Eu tentava mostrar o quanto aquele projeto era importante para todas as partes envolvidas, tanto para os colaboradores, que teriam um olhar diferenciado para o cuidado com a sua saúde, e também para a empresa, que teria uma pessoa especialista olhando para esses números e, consequentemente, colocando plano de ação para diminuir tanto o absenteísmo quanto a sinistralidade do convênio médico e, consequentemente, a diminuição dos custos e até o afastamento previdenciário. Eu literalmente tomei, né, um balde de água fria. Esse é, com certeza, uma das maiores frustrações que um profissional que se qualifica para agregar valor e nada disso é reconhecido, né? Dali por diante, comecei a perceber certa resistência e, aos poucos, a cada ação que eu fazia, era mais difícil mostrar o meu trabalho ainda. Gente, fala sério. Qual profissional não quer fazer um trabalho de excelência e agregar valor na empresa que ele realmente veste a camisa e nada acontece? É frustrante. Quem falar que não é, mentira. A gente só não demonstra, mas é frustrante. E a gente vai segurando aquilo todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Eu fui me desmotivando com toda aquela situação. E aí eu caí na cilada, que infelizmente muitos profissionais estão no sistema tradicional de trabalho, caem. A gente se dedica, faz cursos e cursos, especializações daquilo, de outro, zero reconhecimento e caímos na cilada da corrida dos ratos, né? E o processo foi só piorando. Quando eu percebi, eu já tinha investido muito dinheiro, muito tempo em especializações, cursos complementares e tudo do meu bolso, sem subsídio da empresa. O tempo foi passando e aí a gente chegou na pandemia. Na época, eu sempre enxergo oportunidade em tudo, até no caos. Eu enxergava a pandemia como uma nova oportunidade para o meu setor, que é o setor de saúde, que era o setor que cuidava dos colaboradores, né? Dava para fazer um projeto absurdo, incrível, né? Ele dava para fazer um projeto inovador, destacando ainda mais a empresa como uma das melhores empresas para se trabalhar, que era uma das coisas que a empresa que eu trabalhava concorria. Foi aí que eu vi
Foi aí que veio o segundo balde de água fria. Toda sugestão que eu dava de melhoria no processo era totalmente ignorada, né? A enfermeira aqui que vos fala se resumiu a pedido de PCR. Não tem nada, nenhum problema com isso, né? O problema é que quando você entra, te vende uma expectativa e você recebe outra. E isso não é um alinhamento adequado. Você entra fazendo a sua parte, você recebe. E você espera que a empresa faça dela. E todo aquele projeto de programa de qualidade de vida, indicadores, diminuição de custo de sinistralidade, diminuição de absenteísmo, enfim, tudo foi por água abaixo, tudo. Então, é o que eu sempre digo, a sua insatisfação, ela é sua. Você é responsável pela sua vida e principalmente pela sua felicidade. Eu nunca fui de terceirizar a minha felicidade. Não espero que ninguém faça isso por mim. Não espero que ninguém faça o que eu tenho que fazer por mim mesma, né? Eu não tenho vocação para papel de vítima. Então, foi quando eu comecei a pensar o que eu poderia fazer de diferente para sair de lá o mais rápido possível. Encontrei na internet muitas possibilidades. Muitas possibilidades. Aí entra definitivamente aonde eu quero chegar aqui nessa live com vocês, que o do tema de hoje, o que me fez ter coragem para realizar a minha transição de carreira. Bom, antes de continuar, quero deixar claro que essa é a minha história. Eu não estou aqui para fazer qualquer juízo de valor e nem determinar o que é certo e o que é errado na vida de ninguém, gente. Muito pelo contrário, eu decidi dividir um pouquinho da minha história apenas com o objetivo de mostrar verdadeiramente os dissabores e as insatisfações que eu tive como profissional no sistema tradicional de trabalho. Mas eu não posso falar que tudo foi ruim, muito pelo contrário. A pessoa que eu sou hoje, a profissional que eu sou hoje, eu devo a todas as empresas por onde eu passei, por onde eu trabalhei. A questão é essas situações que você vai procurando ser cada vez um profissional melhor e o tal do reconhecimento nunca chega e você fica preso naqueles mimimis do mundo corporativo e isso vai cansando, né? E aqui eu espero do fundo do meu coração que a minha história sirva de combustível para você que provavelmente esteja enfrentando algum problema e não aguenta mais passar por esse tipo de situação. Faça algo diferente na sua vida, tá? Deixa eu ver aqui que eu acho que eu saio do YouTube. Peraí. Ah, não, tá tudo certo. Bom, e no curso gratuito que eu vou dar na semana que vem na Masterclass, a gente vai abordar esse tipo de assunto e outros assuntos relacionados, tá? A competência profissional, a permissão, que às vezes a gente quer fazer muito, mas tem questões psicológicas, a gente não se acha capaz o suficiente, a gente tem que trabalhar a permissão. Para vocês entenderem que são capazes como qualquer outra pessoa. Identificar como você precisa melhorar, para chegar a um patamar, se sentir segura em qualquer situação de desafio na sua vida profissional e se destacar, né? A gente vai abordar muito esses assuntos. Não permita que isso continue acontecendo com você. Às vezes, pequenos ajustes em você mesmo já te proporciona grandes mudanças na sua carreira. Se um profissional, na verdade, se ser um profissional valorizado requer conhecimento e dedicação como qualquer outra coisa na vida. Perceba quando você quer muito alguma coisa, mas quando você quer mesmo. Eu tenho certeza absoluta que você vai lá e dá um jeito de conseguir. E por que com a sua carreira você permite isso acontecer? Então, não entra na minha cabeça, sendo que é de lá que sai o seu sustento. Como você vai permitir ser só a mais, uma pessoa a mais no efeito manada da vida, e depois lá na frente você pode se arrepender de não ter feito a diferença, não ter feito algo diferente, né? Como você não vai procurar melhorar ou até resolver pequenos ajustes para ser um profissional mais reconhecido na sua área, ou até colocar em prática aquele sonho de empreender, né? Aí sim, não depender mais do sistema tradicional de trabalho, usando todas as bagagens de conhecimento de anos de profissão que você tem. Deixa eu só ver uma coisa aqui, gente. Ah, não, tá certo. Bom, abre a sua mente.
e veja as infinitas possibilidades de ganho que a internet pode te proporcionar, sem fazer com que você largue a sua profissão que você escolheu. É infinitas, é infinitas. Eu vou abordar algumas na Masterclass, mas é infinita. Você precisa estar 150% comprometido com o processo e com a sua carreira. A minha parte eu vou fazer, que é entregar o conteúdo, que é riquíssimo, totalmente de graça, e emitir o seu certificado. Serão 3 aulas de puro conteúdo e totalmente gratuito. Lá eu vou literalmente abrir a sua cabeça para as infinitas possibilidades de empreender na enfermagem. Vou abordar as possibilidades que eu tenho certeza que ninguém imaginava que podia fazer, independentemente da sua especialização, da sua área de atuação, tá? Enfim, por que eu tô falando isso, gente? Porque se a gente parar e ficar só na questão de reclamar, se reclamar resolvesse alguma coisa, tava bom. Ou você procurar algum culpado pelas suas insatisfações, além de não resolver o problema, vai por mim. Não vai te tornar, além de não resolver o problema, não vai te tornar uma pessoa forte mediante as adversidades do dia a dia que você precisa enfrentar. Seja ela na sua zona de conforto, aí no seu trabalho, que você já está acostumado, ou se desafiando a fazer uma coisa nova que você não conhece. E se você praticar essa postura, fica muito mais fácil de resolver os problemas. Dá muito mais trabalho e demora muito mais você ter resultado, você terceirizar a sua felicidade do que você ir atrás dela. De recomeçar, de fazer algo novo para sua vida e você realmente fazer o que você quer, tá? Bom, mas voltando. Outra coisa que é importante falar, a questão de assumir responsabilidades. Eu recebo muito a questão de, tipo, eu tenho medo de pisar em solo que eu não estou acostumado. Mas, gente, para e pensa. Que delícia. Assumir responsabilidade, seja ela no empreendedorismo ou no seu trabalho, qualquer coisa que o seu chefe virar para você falar, alguma coisa nova que você tem que fazer, é uma responsabilidade a mais que você não estava acostumado. Então, por que você não se arrisca em fazer, pode ser em paralelo mesmo, fazer alguma coisa para você trabalhar para você e não para os outros, né? Você não pode ter medo de assumir responsabilidades, mesmo sabendo que muitas vezes ela não é sua. Vai tirar de letra se você começar a praticar, a ter essa prática. Porque toda coisa, todo problema que vier, você vai tirar de letra. Você vai virar e falar assim, tá bom, próximo, porque você já está praticando, né? Só que agora, voltando lá na minha história. Eu literalmente estava em uma situação que para mim era totalmente insustentável. Então eu comecei a pesquisar o que eu poderia fazer sem sair da minha área. Até porque a gente fica pensando, depois de investir tanto, eu preciso achar uma alternativa, porque não é possível, né? A gente já está nisso aqui há 10, 12, 15 anos, eu não posso começar do zero com uma outra coisa. Eu tenho que usar tudo isso que eu investi para fazer, para ter uma alternativa, né? O que eu podia fazer de diferente para conseguir sair daquela situação? Comecei a comprar alguns cursos e eu me dediquei durante alguns meses, em paralelo, guardava cada centavo que eu ganhava para conseguir pedir a minha tão sonhada demissão, né? Foi quando eu fiz o curso de mentoria e aí eu consegui criar o meu método de ensino para enfermeiros do trabalho. Só que nem tudo são flores. Do jeito que eu falo, parece que foi 1000 maravilhas. Só que não é. A gente que está muito doutrinado ao sistema tradicional de trabalho, que sempre foi CLT na vida, a gente não se permite algumas coisas. A gente não está acostumado a trabalhar para a gente mesmo. Então, eu caí na cilada da síndrome do impostor. Eu tenho, inclusive, um vídeo completo falando sobre esse tema. Se você ainda não assistiu, eu recomendo fortemente que você assista. Foi só depois de estudar muito autoconhecimento, eu entendi que eu não precisava ter feito tudo da forma que eu fiz. E se você quiser assistir, deixa aqui depois nos comentários, eu quero, que eu vou mandar o link completo do vídeo para vocês. Eu estava sempre esperando a perfeição para achar que eu era boa o suficiente
e capaz de ensinar o que eu sabia para os meus colegas de profissão, né? Infelizmente, isso atrasou muito os meus resultados e, consequentemente, os meus ganhos. Teve, inclusive, um momento que eu achei que realmente eu não era capaz e eu pensei em desistir. Por isso, quando eu falo que você precisa criar uma rede de apoio, não é à toa. Conheço muita gente que passou pelo mesmo processo que eu e não teve nenhum apoio. Foi mais difícil, mas a pessoa conseguiu. E se esse é o seu caso, mais forte ainda tem que ser a sua mentalidade, tá? Eu achava mesmo que precisava saber tudo, 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 tudo. E mesmo estudando tanto, eu sempre me pegava achando que não era boa o suficiente. Era literalmente a cilada da síndrome do impostor. Literalmente. Então, eu posso dizer, por experiência própria, você só vai se sentir seguro estando no campo de batalha. Não tem jeito. Doutora Kalina falou uma coisa extremamente importante. O empreendedorismo, ele é incrível. Ele tem uma escalabilidade muito boa. Só que, por isso que eu falo, da mente forte. Na maior, 90% ela é solitária. É você e Deus e o seu propósito e ninguém entende do que você está fazendo. Só que você não pode desfocar. Não pode tirar o olho do alvo. Então, a solidão vai bater. A questão será que eu estou fazendo a coisa certa? Vai vir, vai bater. Só que não tem jeito. É isso aí, mente forte. Você tem que seguir em frente. A verdade, gente, de novo, é que não existe o certo e o errado, ou um momento ideal. Depois de que você conhece um método, um caminho que você consiga trilhar e ver nele que realmente conseguirá seguir em frente, tenha certeza que no meio do processo você vai ajustando para a sua realidade. Quando somos tomados por esse sentimento que a gente está dando certo, que está acontecendo, onde você entende que poderia ser muito mais feliz e produtivo se seguisse os outros rumos na sua vida profissional, de alguma forma a chave muda na sua cabeça, né? Outro ponto importantíssimo é a questão da individualidade de cada um. Por que eu falo isso? Eu prezo muito por isso, porque cada indivíduo tem um perfil. Eu volto a repetir, não existe método certo ou método errado. Existem perfis. As pessoas são diferentes. Se você é uma pessoa mais destemida e é aquela que consegue largar tudo e ir de cabeça no seu negócio, tá tudo bem. Inclusive, geralmente, quem tem esse tipo de perfil faz a coisa acontecer. Vai ter os seus primeiros resultados mais rápido. Né? Pessoas com esse perfil são as que desenvolvem e evoluem na área, porque tem o foco total naquilo que está fazendo. Tudo que precisa, e faz tudo que precisa ser feito, até porque ela não tem outra opção, a não ser fazer dar certo. Mas se você tem um perfil mais conservador e precisar de mais tempo, tá tudo bem também, é o seu perfil. Não significa que não vai dar certo, você vai conseguir. Faz uma análise de você, faz uma análise do seu perfil e trace a sua transição de forma estratégica. Você pode sim fazer essa transição e começar a empreender de forma paralela com o trabalho que você tem hoje. Nada te impede de fazer isso. A internet está aqui para te possibilitar exatamente isso. Como eu mesmo fiz lá atrás, juntando dinheiro, estudando, entender melhor como esse universo funciona, né? Desenvolver o meu método. Foi estruturado, não foi de uma hora para outra. E aí sim, quando você se sente seguro, e se você quiser fazer como eu fiz, pedir a sua demissão, porque Anne, minha história, eu estava insatisfeita e não era aquilo que eu queria para mim, né? E você pode fazer tudo isso até antes mesmo, depois de você ter os seus primeiros resultados na internet. Mas uma coisa, gente, por experiência própria, eu te garanto, mesmo fazendo de forma paralela, se você se dedicar, os seus primeiros resultados serão muito rápidos. Porque o poder da internet facilita muito neste processo. Para muitos, a mudança de profissão, principalmente de uma carreira já estabelecida como foi a minha, pode ser um grande tabu. É muito difícil. Posso te garantir que isso tudo não passa de crenças limitantes. Esse universo aqui parece assustador, só que só entende quem está ali, batalhando, tentando
mesmo que tenha seus pequenos resultados, você consegue ver que dá certo, né? Essa foi mais uma questão que eu tive que trabalhar na minha cabeça, as minhas crenças limitantes. Quando passamos a... não tem jeito. Eu, na minha história, eu nunca fui empreendedora. Aí, quando a gente passa a vida inteira trabalhando no sistema de CLT, a gente tem aquela falsa impressão de segurança. Estamos tão acostumados com aquele universo focado nos benefícios, no salário que cai certinho. A gente esquece, né? A gente acaba esquecendo as possibilidades que a gente pode ser demitido a qualquer momento. Isso é fato. Isso já aconteceu comigo. E fica naquele círculo vicioso de medos e incertezas. E mudar o mindset para o empreendedorismo é realmente um desafio. Não estou romantizando isso aqui. Só que tudo que é possível, todo ser humano consegue. Se não é impossível, você consegue. Me lembro que mesmo depois de ter tomado a minha decisão, eu estava decidida. E aí, de ter feito de forma estratégica, de ter guardado um dinheirinho, quando de fato aconteceu a minha transição, eu tive muito medo. Eu tive até uma crise, porque a mudança de hábito ela é complicada. Mudança de hábito, de cultura. Eu não ia ter mais aquele processo, né? Aquele mundo do CLT, aquelas coisas do mundo corporativo. Eu literalmente estava pisando em um solo que eu nunca havia explorado. Então não tem jeito, o medo vem. Não tem jeito. Só que eu não podia deixar o medo me parar. Eu não tinha essa opção. Eu já estava decidida. Então eu não podia olhar para trás. Eu precisava acreditar que eu ia fazer aquilo dar certo. Então por que não tentar fazer algo para realizar os meus sonhos e não os sonhos dos outros? Era exatamente isso que eu estava à procura da minha vida. Então eu não tinha outra opção a não ser ir com medo mesmo, né? Eu tive uma rede de apoio porque eu conversei com a minha rede de apoio, né? A gente não consegue fazer nada sozinho. Então não tem jeito. Se você tá, você precisa fazer essa parte por você. E os tempos mudaram. A internet veio para mudar o nosso jeito de pensar e nos trazer formas de nos reinventar. Antigamente, haviam poucas opções de carreira, né? Antigamente era isso, você precisava apenas escolher uma que fosse a mais viável e a mais rentável para você e seguir em frente sem olhar para trás. Aí, se está feliz ou não com a profissão era um assunto que não estava em pauta. Ninguém falava sobre isso. Só que com o passar dos anos, não, essa realidade mudou totalmente. Hoje, existem uma infinidade de caminhos profissionais a ser seguidos, inclusive a possibilidade de empreender e criar novos rumos. Como, por exemplo, as startups e os aplicativos. Antigamente não existia isso. E hoje uma startup pequenininha, começa pequenininha, ela já bomba, já é uma empresa multimilionária. E antigamente não existia esse tipo de coisa. Por isso, se você faz parte do nada pequeno grupo de pessoas que perceberam que estão no lugar errado, a Semana da Enfermagem Empreendedora com certeza é para você. Quando eu finalmente entendi que eu precisava identificar o meu prospecto, o meu cliente final e parar de ficar tentando atirar, falar com todo mundo, atirar para tudo quanto é lado, meu jogo virou. Eu pensei, eu fiz um curso de mentoria e de consultoria. Como que eu faço agora para vender esse meu conhecimento? Eu precisava estruturar isso, né? E aí eu lembrei da época do corporativo. Lá a gente tinha muito essa questão de benchmark entre as empresas do mesmo segmento, né? Quem trabalha no corporativo sabe que a gente fazia isso. Aí eu percebia que muitas colegas enfermeiras vinham até mim, até a empresa, para apresentar o nosso trabalho de forma geral. A grande maioria queria saber como a gente fazia para diminuir o absenteísmo, como a gente fazia os relatórios de sinistralidade, como a gente desenvolvia os nossos programas de qualidade de vida, ou seja, você está se vendendo o tempo todo, né? Eu comecei a me posicionar nas redes sociais falando apenas para esse público específico. Eu precisava ter meus primeiros resultados para falar, ó, vai dar certo, eu tenho certeza que vai dar certo. Por exemplo, eu como uma enfermeira do trabalho, na época,
qual está sendo... Eu me posicionava nas redes sociais e colocava lá, né, para o público. Em cada post que eu fazia, eu colocava uma dor específica. E aí, você, enfermeiro do trabalho, qual está sendo o seu maior desafio no seu trabalho hoje? Colocava lá. Podia ser no Facebook, no LinkedIn. A galera do corporativo está mais no LinkedIn, me posicionava bastante lá. Aí eu listava alguns problemas para que, ao ler, a pessoa que estava do outro lado, ela se identificasse na mesma hora e me procurasse. E em seguida eu dava uma pequena solução para cada problema que eu estava dando, né? E falava no final da minha consultoria. E aí eu podia resolver um problema específico de cada pessoa, né? É assim que eu fui me posicionando nas redes sociais de forma estratégica. Quando você está no campo de batalha, vai fazendo a coisa acontecer. Não tem jeito. Chega uma hora que o medo vai embora. E, de fato, você se sente seguro com aquilo tudo. E aí vai. O campo de batalha, gente, é o nosso maior aliado. Quando você está em ação, a coisa vai acontecendo naturalmente. Você dá uma consultoria aqui, uma consultoria ali, consegue ir se sentindo mais seguro com o processo, até que você vai escalando os próximos passos. E tudo isso te ajuda a entender todo o universo que está por trás do mundo digital, que não é pouco, é muita coisa. Desde montar uma apresentação, a ter uma página de venda, a fazer os seus primeiros anúncios, a sua campanha. Eu coloco muito aqui, né, nas minhas redes sociais, coisas aleatórias, que tem a ver com empreendedorismo. Só que ninguém ensina isso. Ninguém me ensinou, ninguém me falou o que era um criativo, ninguém me falou o que era uma página de venda, uma página de captura, ninguém me falou o que era um domínio, ninguém me falou como que eu tinha... Ninguém me falou, ninguém me explicou. Eu ia comprando um monte de curso, ia recebendo informações rasas. E aí eu fui ter que me virar sozinha. Eu tinha duas opções. Ou eu parava, ou todo aquele desafio atrás de desafio fazer eu parar, ou eu tinha que ir ser igual um leão, ou lendo tudo que eu tinha e colocando em prática. Então, na verdade, é só você. É só você. Pensar em fazer o seu melhor. E a hora que você decidir, tá decidido. Né? Tá decidido. Outra coisa que eu sempre falo para todo mundo. O maior erro de quem está começando a empreender é querer fazer um projeto mirabolante, grandioso. A premissa, gente, do menos é mais, é a mais pura verdade. Ela funciona. Eu comecei, lá quando eu comecei, eu já dei consultoria de diversos temas dentro do nicho de saúde ocupacional. Diversos. Eu nunca. Eu recebi assim. Você dá. A pessoa ficava até com vergonha de tão simples que era o tema. Mas, gente, eu queria saber de ajudar a pessoa. Eu já cheguei a atender uma colega que eu só precisei ensinar ela a lançar atestado e fazer relatório em cima daquilo. Te juro. Não subestima as questões mais simples. É as questões mais simples que vai fazer você entender o processo, esse universo incrível de possibilidades e fazer você perceber. O que é simples para a gente pode ser um bicho de sete cabeças para quem caiu de paraquedas naquele setor, que não domina, que não faz ideia do que tem ali na frente. As áreas, as especialidades da enfermagem, elas são extremamente complexas. Eu não posso falar que, como enfermeira do trabalho, como gestora de saúde, eu sei tudo. Impossível. E eu tenho colegas que sabem coisas que eu não sei, e a gente acaba trocando figurinha. E é exatamente aí que você precisa entender. Não começa, a gente tem aquela, o que vão falar de mim? Eu tô fazendo isso. Gente, você quer resultado ou quer tapinha nas costas e falar, nossa, que lindo, seu projeto é incrível? Não. Começa devagarinho. Que assim que você tiver os seus primeiros alunos, os seus primeiros colegas, você vai ver que você está no caminho certo. Abre sua mente. Não subestima o seu conhecimento. Ele pode valer ouro para outras pessoas. Tá? Esse é o que eu sempre falo. Eu falo para todas as minhas alunas. Todas. Não subestima o seu conhecimento. Cara, se você não está pronta
para ser uma mentora ou uma consultora de uma colega de trabalho sua, escreve tudo que você faz um e-book, bota para vender. Sabe? Se você tem um monte de coisa que você pode fazer. Você não pode só ficar parada, vendo todo mundo se posicionando, fazendo acontecer na internet, achando que tudo aquilo é fake. Não é fake. As pessoas estão ali fazendo a coisa, não é de hoje. É de 1 ano, 2 anos, perseverante, fazendo um negócio acontecer. Então, não subestime, não acha que você tem que sair da sua área de atuação, da sua especialização, para você começar a empreender. Ai, abre sua mente. Cara, eu tenho uma aluna que é enfermeira, e ela, por causa da pandemia, começou a fazer pequenos procedimentos em domicílio. Isso não te impede, como profissional de saúde, o enfermeiro ele é autônomo, e você pode, independentemente do trabalho e onde você está trabalhando hoje, não interferir nas diretrizes do seu conselho de classe. Você não vai estar fazendo nada errado por estar fazendo procedimentos. Seja você técnico, dependendo do procedimento você não pode fazer, claro, ou seja você enfermeiro que tem autonomia total, até de fazer a sua consulta de enfermagem, ter o seu prontuário eletrônico ali, né? Que eu vou falar isso lá na Masterclass, que eu entro mais a fundo, tá? Bom, vai aqui, então, algumas dicas para te ajudar neste processo, tá? Se organize financeiramente. Não tem jeito, gente. Antes de sair do seu trabalho, é importante fazer um planejamento financeiro. Ninguém começa no projeto no topo. É importante ter uma reserva de caixa que te permita garantir seus gastos mensais ou até conversar com seu parceiro ou com sua parceira para te ajudar no começo, sem que seja necessário você reduzir muito o seu padrão de vida. E se for, faça, porque lá na frente vai valer a pena. Se você tem essa mentalidade e pratica a sua gestão financeira, você está à frente de muita gente no mercado. Segunda dica, faça uma autoanálise sua. Autoanálise sua. Busque compreender quais são os motivos que estão te levando a essa insatisfação e essa busca por essa mudança, por esse sonho de transição de carreira, né? Eles estão ligados a uma frustração ou a uma verdadeira compreensão das suas habilidades e competências. Você precisa identificar isso. Muitas vezes, o desejo de recolocação profissional parte de um desencanto com as circunstâncias ou com o contexto profissional que você está, igual o que aconteceu comigo, tá? Então, faz essa análise que vai te ajudar. Terceira dica, planeje-se. Planejamento de carreira é fundamental, independentemente que seja a circunstância de você permear uma promoção, de ir para uma outra empresa ou de você fazer a sua transição de carreira para o empreendedorismo. Antigamente, essa questão de empreender em profissionais considerados operacionais, que é considerado a enfermagem, mesmo tendo, né, a gestão da enfermagem, não tinha a menor possibilidade. Pouquíssimo se falava nisso. Hoje não. A transição de carreira é atual e natural, pelo qual muitos profissionais vão passar ao longo da sua trajetória. Independentemente da modalidade, o mais importante é não temer o processo. Mas você precisa entender como lidar com ele de forma natural e, de preferência, de forma planejada. E se você tem essa vontade dentro do seu coração e quer saber como e qual vai ser a hora certa, infelizmente, isso é uma resposta individual de cada um. Para muitos profissionais, essa é uma grande dúvida. A resposta depende de diversos fatores. Alguns pessoais, claro, e principalmente profissionais, tá? Mas algumas perguntas podem te ajudar a identificar melhor o seu momento. Caiu. Caiu aqui a internet. Oi, estão me ouvindo? Caiu aqui a internet, gente, mas acho que já voltou. Bom, como eu falei lá no começo da minha história, a falta de reconhecimento e a vontade de fazer algo diferente por mim me motivou a dar este processo, a dar espaço, tá? E é claro que o autoconhecimento me ajudou a seguir em frente, enfrentando os desafios desse mundo novo que eu não conhecia.
Meu Jesus amado. Ó, isso aqui, sabe o que é? Isso aqui, sabe o que é? Já confundiu o inimigo hoje? Eu até brinco. Quando você tá no caminho para fazer alguma coisa que você quer muito, muita coisa aconteceu. Gente, vocês não têm noção, aconteceu tanta coisa. Eu não vou falar de errado ou de ruim para mim semana passada, mas olha, haja resiliência. E não tem como. É cada dia você confundindo o inimigo para você conseguir chegar no seu projeto, no seu objetivo final. Tá? Mas vamos lá. Outra questão muito importante para você pensar, que vai te ajudar a definir. Meu Deus do céu. É o inimigo. Vamos confundir o inimigo. Pense se você está insatisfeito ou satisfeito com a sua vida profissional hoje. O quanto o seu trabalho tem suprido as suas necessidades financeiras, tem te dado o reconhecimento que você merece? É outro questionamento, tá? E se você segue curioso e interessado em se aprofundar mais nesse universo do empreendedorismo, tente identificar o que mais pode estar te travando. Isso é importante. Se é o medo, se é o julgamento das pessoas, se é a resistência da família, se é um monte de coisa. Identifica e vai tentando eliminar. Porque se você identificar, às vezes não é uma coisa sua, é uma coisa externa que você pode resolver. Misericórdia, gente, não é possível. Será que eu vou ter que parar essa live e fazer? Bom, enfim, vamos lá. Quais suas dúvidas e seus medos? Liste também. E tente achar uma solução para cada uma delas, tanto para as dúvidas quanto para o medo. Ao pensar no futuro profissional hoje, aonde você quer estar daqui 2, 3, 4, 5 anos, tá? Você identifica boas oportunidades de trabalho onde você está hoje? Voltei. Voltei? Tá. Ai, meu Deus. Vamos lá. Coloca no papel os prós e os contras, se está valendo a pena aonde você está hoje, e se está valendo a pena você vender o seu tempo por dinheiro. Gente, quando eu ouvi aí essa frase, eu ficava muito pé da vida, porque eu defendia muito o meu trabalho e o CLT, o mundo corporativo. Só que depois vai virando a chave, e é muito verdade isso. A gente vende o nosso tempo por dinheiro. Então, assim, escreve, liste os prós e os contras. Aqui você terá muitas respostas, tá? E para responder esses questionamentos, é importante tomar um tempo para olhar para si mesmo e também para o mercado e a área no qual você está inserido, na sua área de atuação, porque cada uma tem a sua particularidade. Esse movimento será essencial daqui para frente, caso a decisão seja pela sua transição de carreira. Tá? Esse movimento você precisa fazer. Você não pode ter medo de assumir responsabilidades, nem de fazer o que tem que ser feito. Entender o seu momento profissional e o que realmente você deseja para o futuro serão essenciais para se planejar o caminho que você vai percorrer. Com a definição do caminho, o próximo passo é planejar as etapas e o cronograma de execução desse plano.
A proposta aqui é ajudar vocês a encontrar essa opção mais viável para o seu perfil. Lembra que eu falei lá no começo? Você tem um perfil mais destemido ou mais conservador? A gente precisa traçar um plano de ação em cima do seu perfil. Qual dessas infinitas possibilidades você se identifica mais e por onde começar? Diminuindo os riscos, porque é a minha proposta. O meu propósito aqui com vocês é exatamente esse: ajudar quem quer fazer a transição de carreira de forma segura, porque eu sei que envolve um monte de coisa, questões financeiras, psicológicas e um monte de coisa. Então tem que ser de forma segura. E é o que eu sempre falo, o que eu sempre que para mim é o melhor de tudo, sem sair da sua área de atuação, usando apenas o seu conhecimento e a sua experiência profissional, conseguindo conquistar o seu público-alvo, o seu cliente ideal, tá? Se você quiser, me ajuda nessa trajetória, tome o primeiro passo e se inscreva na Masterclass. Lá você vai ter algumas respostas para todos esses questionamentos. Se você não se inscreveu ainda, se escreve aqui, ou eu quero, que eu mando o link para você, ou você vai direto no link da minha bio, que você vai cair direto na página de inscrição, que vai acontecer semana que vem, dia 27, 28, 29 de setembro, tá? O evento é 100% online. Quem se inscreveu vai receber o link da aula e vai ter direito a assistir a aula por 2 dias, que vai ficar no ar. Depois você perde o acesso à aula, tá? 100% online e gratuito, tá? Com direito à apostila completa e com o certificado que eu vou emitir para vocês no final da Masterclass. Bom, gente, depois de muitos percalços aqui, essa foi um pouquinho da minha história. Quem chegou no meio, depois reveja, que vai ficar salva essa live, tá? Um pouquinho, eu quis trazer como que eu decidi seguir no meu sonho, no meu empreendedorismo. Espero que vocês saiam daqui pelo menos reflexivos, que seja um pontapé inicial para a virada de chave na sua vida. E se você está inseguro ou insegura por algum motivo, pode me mandar suas dúvidas no direct, que eu faço questão de responder um a um pessoalmente, tá? Sabe quando a gente muda de verdade? É quando a gente se compromete a fazer a coisa até dar certo. Pode demorar o tempo que for. Se comprometeu, vamos fazer, tá? É isso. Espero que vocês tenham gostado, principalmente que eu tenha conseguido ajudar vocês de alguma forma. Não perca amanhã, eu vou ter uma live muito interessante, que é por que a enfermagem é tão desvalorizada. Eu vou falar para vocês o porquê que a enfermagem é tão desvalorizada e vou falar também não só o porquê, mas como ser um profissional diferenciado e o que fazer para destacar e ser valorizado na sua área de atuação, tá? Então não perde. A gente se vê amanhã, sintam-se todos abraçados. Obrigada